Aqui, esta nossa terra, nossa mãe. Há muito tempo atrás, em cada território onde nossos ancestrais se estabeleceram, aprendemos a viver em profunda conexão com o nosso lugar. Em nosso tempo, conhecemos nossos territórios, ouvimos, aprendemos e encontramos amor e profunda reverência por nosso lugar e por nossa mãe. Criamos nossos rituais, nossos sistemas de governo, nossas regras, nossas celebrações, nossas filosofias, nossas culturas. Transmitimos nosso conhecimento e nossas histórias através das gerações. Nossos modos de vida mantiveram o equilíbrio e a harmonia em nós mesmos, em nossas comunidades, entre o povo e a natureza e entre o povo e o universo. Permanecemos fiéis às responsabilidades que nos foram dadas por nossos ancestrais. Permanecemos fiéis à nossa missão como os povos indígenas, de proteger as florestas, de proteger as montanhas, de proteger as águas. E hoje, muitos de nós, povos indígenas, continuamos neste caminho. Consideramos que somos parte da natureza e que a natureza é nossa família. Para nós, as árvores têm espírito. Os animais, a água, são seres vivos. Eles são parte de nós e nós somos parte deles. Porque nossas montanhas têm nomes, nossas águas têm identidade. Nós somos a voz das árvores, a voz dos animais e da água. Nossos ancestrais vivem em harmonia com a natureza há séculos, reunindo o conhecimento da terra, do céu e do mar, e este conhecimento os ajudou a sobreviver aos diferentes estados da Mãe Terra. Hoje, reconhecemos que este sistema de conhecimento é também a solução para as questões sociais, climáticas e ambientais que estamos enfrentando agora. Mas hoje, o delicado equilíbrio do mundo natural está sob ameaça. Nos últimos centenas de anos, a desconexão começou a se espalhar entre alguns seres humanos, como uma doença do espírito. Isto tem levado a mais e mais ganância, desigualdade, doença mental e física e ao vício. Agora, a destruição da natureza está acelerando mais do que nunca e, junto com ela, a destruição das culturas indígenas. Se eu respeito a natureza, então a natureza também me dá, me protege. Se há mais árvores, há mais água. Eles me dão comida, eles me dão vida. A natureza é sábia, inteligente. Deus fez tudo como deveria ser. Mas agora estamos nos desligando da natureza. Estamos nos separando da parte espiritual. O valor do respeito pela Mãe Terra está se perdendo. As pessoas crescem, são educadas a acreditar que a natureza deve ser dominada. Estamos perdendo nossa conexão com a Terra. Não estamos mais pensando nela. Não sentimos mais seu coração.
Mas como começou essa desconexão? Centenas de anos atrás, na Europa, pensadores começaram a promover a ideia de que o mundo não estava vivo, que as montanhas, as florestas, a água não estavam vivas. Eles usaram ensinamentos de alguma das religiões dominantes para dizer que Deus tinha declarado que os humanos eram senhores sobre a terra e que dominavam sobre todos os seres vivos. Eles disseram que a terra não era abundante e generosa, mas que a natureza devia ser vista como algo separado e perigoso que precisava ser conquistado. Antes da invasão colonial, tudo era limpo, tudo era saudável. A floresta era muito bem cuidada por nossos ancestrais. Mas quando fomos colonizados, quando os invasores vieram, isso mudou. Eles introduziram o dinheiro e nos disseram que a coisa mais fundamental e importante para o ser humano era a economia. O colonialismo espalhou a ideia de que a sabedoria ancestral estava errada e que obter cada vez mais riqueza e poder sobre os outros era o propósito principal na vida. As potências coloniais primeiro colonizaram seus próprios países, empurrando comunidades para fora da terra. Depois, espalharam o colonialismo para todo o mundo. Eles desenvolveram seus próprios países a partir da riqueza que roubaram nas terras que colonizaram. Construíram fábrica para fazer e vender mais produtos, para ganhar mais e mais dinheiro. Isto levou muitos humanos a acreditar que vale a pena destruir a natureza para ter mais coisas materiais. Nos últimos 150 anos, estas ideias se espalharam por todos os cantos do mundo. Na história das conquistas, das colonizações, é sempre a mesma coisa. Apenas que eles mudam seu disfarce em cada época. Continuamos a ver pessoas dominando os outros. Às vezes com armas, às vezes com poder econômico, às vezes com poder corporativo. Estas são apenas novas formas de colonização. O pensamento ocidental e o pensamento moderno dizem que a natureza deve ser aproveitada na medida do possível. Extraí-la, explorar o máximo que puder, porque isto ganha dinheiro, isto gera riqueza. Portanto, somos conquistados pelo consumismo, pelo individualismo. Pensamento a curto prazo, esquecendo as gerações futuras, uma incapacidade de viver dentro dos limites da natureza. Uma mudança contínua do coletivo para o individual e do espiritual para o material. Tudo isso levou a uma aceleração das exigências da humanidade sobre a natureza e nos leva aos dias atuais e à superexploração dos recursos da Mãe Terra em uma escala inimaginável. Nós, povos indígenas, não somos responsáveis por estas múltiplas emergências, mas nós e todos os povos da Terra somos diretamente impactados por elas. O que nós, como seres humanos, estamos fazendo? Não estamos fazendo ações reais, estamos enganando a nós mesmos. Não estamos vendo o que está acontecendo. Precisamos demonstrar solidariedade, precisamos nos unir para poder realmente assegurar um futuro para nossos filhos.
Mas não apenas para as crianças indígenas, mas para todas as crianças do mundo. Uma forma de sermos impactados é através da destruição de nossas culturas. Assim, nossa comunidade indígena viveu em harmonia e de forma sustentável com a natureza no passado. Agora, grande parte de nossa cultura foi perdida. Neste momento, há uma crise cultural. Estamos perdendo o tecido social, o tecido cultural e também o tecido espiritual da conexão que tínhamos com a natureza. Nossa governança indígena, nossos sistemas de conhecimento e práticas tradicionais mantêm nossos territórios seguros e ajudam a proteger vastas áreas do planeta. Mas em todo o mundo, esses sistemas foram enfraquecidos à medida que fomos colonizados, deslocados, discriminados e assimilados. Nossas culturas estão ameaçadas. Eles vêm matando nossas culturas, matando nossos laços com nossas terras, assimilando-nos, depreciando nosso conhecimento e promovendo o pensamento colonial. Da separação dos seres humanos da natureza. Para nós, existe um vínculo entre nossa cultura e nosso modo de vida. Isto é demonstrado na forma como cuidamos e protegemos nosso território. A cada 2 semanas morre uma língua no mundo, quando o último falante falece. Mais da metade das línguas faladas hoje estão previstas para desaparecer neste século. Os jovens estão começando a adotar estilos de vida externos. Aqueles com menos de 30 anos não podem sequer falar sua língua materna, a língua local. Os jovens começaram a se tornar individualistas, não mais dispostos a se envolverem no trabalho coletivo tradicional. Infelizmente, os povos indígenas estão em desacordo com eles mesmos. Séculos de colonialismo tomaram conta de nosso modo de vida, que não é adequado ao meio ambiente em que vivemos, e está corroendo o bem-estar de nosso povo. Portanto, há uma luta interna entre aqueles que aceitaram este novo modo de vida e aqueles que ainda valorizam o conhecimento de nossos ancestrais. Toda essa perda cultural está intimamente relacionada com a destruição do mundo natural, à medida que nossas terras são tomadas por infraestrutura e desenvolvimentos agroindustriais. Seu ritmo de vida é alterado. Por exemplo, quando um lugar importante ou sagrado é destruído, então sua conexão não é mais a mesma. E por esta razão, as pessoas sentem que sua visão de mundo está sendo arrancada deles, que estão sendo jogadas fora do seu território. Nossos líderes que fazem frente a estas pressões muitas vezes se deparam com a violência e a criminalização. O Estado decide distribuir concessões para fins madeireiros ou para plantios de monocultura, ou para a mineração ou extração de petróleo. E quando nós, povos indígenas, nos enchemos de força e coragem e levantamos nossas vozes, somos ameaçados, assassinados, eles nos matam.
Durante milhões de anos, o mundo ao nosso redor, as florestas e planícies, as montanhas e vales, os rios, lagos e oceanos têm estado cheios de vida. Inúmeros tipos diferentes de plantas e animais, maravilhosos em sua variedade. Como humanos, sempre confiamos inteiramente nesta abundância da natureza, e ela depende da diversidade para prosperar. Temos que nos conectar com a natureza, porque sem a natureza, ao nos desligarmos dela, estamos vivendo de forma errada. Quando temos esse contato direto com a natureza, acima de tudo, sentimos paz, tranquilidade. É ouvir essa música natural, o canto dos pássaros. 82% da biodiversidade que tem viva no mundo está dentro dos territórios indígenas e que são protegidos não porque tem política efetiva, pública de proteção, mas porque são protegidos com o nosso próprio modo de vida. Nós temos uma diversidade imensa de biomas, de vegetação nativa que precisa ser valorizada, que precisa ser restaurada, que precisa ser respeitada, né? Então as pessoas precisam voltar a entender que o sentido da vida, né, é proteger a Mãe Terra, é proteger as florestas, é proteger a biodiversidade. Sem isso, não é possível vida no planeta. Mas agora, no espaço de apenas uma vida humana, tudo isso mudou. Hoje, a abundância da natureza está desaparecendo a taxas nunca antes vistas na história da humanidade. Isto não está acontecendo apenas em um lugar, e não com um tipo de criatura, mas com toda a biodiversidade em todos os lugares do planeta. Nos últimos 50 anos, a atividade humana matou em média 7 de cada 10 aves, mamíferos, anfíbios e répteis. Muitas espécies enfrentam a extinção, que é quando o último indivíduo dessa espécie morre e a espécie inteira se perde para sempre. A extinção de espécies já aconteceu antes, mas o que é diferente desta vez é a velocidade e a escala das extinções. Anteriormente, não comprávamos peixes. Costumava chover muito. Havia muitos tigres. Aqui estava coberto de floresta. Agora não há mais pássaros, não há mais veados, não há mais água, não há mais peixes. A destruição da natureza está acontecendo em todos os lugares, nas florestas, nas montanhas, nos rios e nos oceanos. Os oceanos estão sendo esvaziados de seus peixes e cheios de lixo e esgoto. Pela primeira vez em nossa história, a Mãe Natureza não é mais estável. Os seres humanos destruíram este equilíbrio e, se não mudarmos, também nós enfrentamos a extinção. Na estação seca, a terra pega fogo facilmente devido à seca. Na estação chuvosa, a terra não consegue absorver a água da chuva e as enchentes são comuns. O território mudou, o clima mudou. Todos estes problemas são causados pelas mudanças climáticas. O mundo está aquecendo.
causando secas e enchentes em todo o mundo. E isso se deve à atividade humana nos últimos 200 anos. Os gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, prendem o calor no Sol ao redor da Terra. Quanto mais eles são liberados no ar, mais quente o mundo se torna. Os gases de efeito estufa são liberados pelo desmatamento, pela agricultura industrial, pela queima de carvão, gás e petróleo, pela mineração, pelo transporte e são alimentados pelo consumismo. A liberação dos gases do efeito estufa é um sintoma de desconexão. A mudança climática nos afeta diretamente. Por quê? Porque vivemos aqui. Esta é a nossa casa. Até agora, nosso mundo tem aquecido 1,2 graus centígrados desde os tempos pré-industriais. Já estamos vendo os terríveis impactos disso. Como o planeta aquece, o impacto sobre a vida na Terra é drástico. Tantas áreas do planeta estão passando por longas ondas de calor que nunca aconteceram antes. Incêndios florestais sem precedentes estão acontecendo em todo o mundo. Lagos ao redor do mundo estão secando, impactando a pesca, a agricultura, a indústria, a vida. Enormes enchentes estão acontecendo com mais frequência. Os impactos das mudanças climáticas estão forçando as pessoas a se moverem em números cada vez maiores. Estes impactos estão em 1,2 centígrados. Mas se os seres humanos não limitarem a quantidade de gases de efeito estufa que estão sendo bombeados atualmente para os nossos céus, esses impactos irão piorar. O aquecimento de 3 graus traria incêndios mais extremos, inundações, elevações de 2 metros do nível do mar e enormes áreas se tornando desérticas. Se a temperatura subir 4 graus, quase 3/4 da população mundial viverão em áreas perigosas para a vida devido ao superaquecimento. Milhões de pessoas morreriam de fome, de migração forçada e de guerras devastadoras de recursos. Se a temperatura subir em 5 graus, nós, a raça humana e a maioria das outras espécies junto conosco, poderão se extinguir. Convido-os a não perder a esperança. Mesmo se sentirmos que nossas ações são as mínimas. Mesmo assim, devemos nos levantar todas as manhãs e dizer a nós mesmos que devemos defender, reflorestar e cuidar de nossas águas, hoje e no dia seguinte também. Não devemos ceder. Embora seja verdade que temos resistido por muitos anos, chegou a hora de fazermos uma revolução, mas uma revolução de pensamento e uma revolução do sentimento. Além das comunidades, em todo o mundo existem indivíduos, movimentos,
ONGs e empresas, se unindo para proteger a natureza, para retardar a mudança climática, para salvar a humanidade. Mas, para enfrentar este enorme desafio, muito mais precisa ser feito. Neste momento de transformação, devemos fugir de falsas soluções baseadas na ganância, no poder e no pânico. Nós, povos indígenas, devemos nos unir para liderar estes movimentos, a partir de nossas filosofias, nossos sistemas de conhecimento, nossa conexão com a Terra. Portanto, há uma necessidade de recuperar nossa conexão com o coração da terra, com o coração da água. Nossas comunidades precisam de segurança, precisamos assumir o controle e termos orgulho da nossa cultura. Devemos entender que para enfrentar a mudança climática, precisamos recuperar as coisas que nossos avós fizeram, nossos tataravós costumavam fazer. Essas coisas ainda são válidas hoje. O conhecimento ancestral mostrou claramente que é uma alternativa à mudança climática. O significado dos povos indígenas, no contexto da crise enfrentada globalmente, é que nós, povos indígenas, somos uma inspiração para todos os povos em todo o mundo. Somos uma inspiração para todos a fim de agir para salvar o mundo da extinção. Não fique calado. Os povos indígenas devem se levantar com todas as nossas forças. Espero que os povos indígenas possam estar unidos para defender e reivindicar. Para defender nossas terras, se ainda tivermos alguma. Se a perdermos para as empresas, vamos recuperá-la. Se há fraquezas de nossa parte, precisamos nos unir para reivindicar nossa terra, para que possamos sobreviver. Estamos conscientes de que temos que olhar para o nosso passado, olhar para o que nossos ancestrais fizeram para cuidar da natureza com seus próprios sistemas de governo, seus próprios sistemas de educação, seus próprios sistemas de saúde, seus próprios sistemas agrícolas. Sabemos que precisamos manter nossa cultura e práticas tradicionais vivas e prósperas, integrando esse conhecimento ao nosso sistema educacional. Mas antes de tudo, precisamos convencer nosso povo e especialmente nossos líderes de que este é o caminho que devemos seguir. Portanto, esta é a nossa luta, irmãos e irmãs. Esta é a nossa força que herdamos de nossos ancestrais, guerreiros que deram suas vidas, muitos deles, para que hoje possamos transmitir este conhecimento. É nosso dever transmitir esta sabedoria aos nossos filhos, para que eles sejam nossos futuros sucessores e defensores dos recursos naturais que existem em nossos territórios. A gente precisa formar essa grande aliança, né? Essa grande aliança dos povos indígenas do mundo, né? E juntos a gente chamar a sociedade para essa compreensão, né? Da importância da reconexão com a Mãe Terra. Todo o mundo precisa entender, né? Que é urgente, né? Essa reconexão. Então é reflorestar as ideias, o pensamento, os corações, porque só assim nós vamos conseguir reflorestar os territórios no mundo. Então essa luta é agora, é chegada a hora da retomada, a retomada da ancestralidade, a retomada de entender que o futuro é indígena.